Agora, a mesa redonda composta pelos senhores Capitão Cláudio Leles, do Centro de Tecnologia e Sistemas CTS, que será o moderador dos trabalhos. Capitão João Ferreira, da 9ª Região da Polícia Militar. Capitão Leles e Sargento Evandro, da 7ª Região da Polícia Militar, com o tema Monitoramento de Egressos. Leitura do currículo dos componentes da mesa. Capitão Dante Gonzaga de Leles Silva. Possui especialização em Segurança Pública pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 2020. Especialização em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul, em 2012. Graduação do curso de Bacharelado em Ciências Militares, área de Defesa Social, pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, 2009. Graduação em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, em 2012. Atualmente, chefe da 3ª Seção do Estado-Maior da 7ª Região de Polícia Militar. Capitão Cláudio Leles do Nascimento. Licenciado em Matemática pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, 2003. Técnico em Segurança Pública, 2004. Graduado com bacharel em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, 2010. Pós-graduado, lato sensu, especialização em Ciências Jurídicas, área de Conhecimento, Ciências Sociais, em 2015 pela Universidade Cruzeiro do Sul, e bacharel em Direito pela Unicid, 2016. Mestre em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Interesse, políticas públicas voltadas para a segurança pública, sobretudo, prevenção da criminalidade e violência. Atualmente, o capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, lotado na seção de Desenvolvimento de Sistemas, no Centro de Tecnologia e Sistemas. Capitão João Cabral Ferreira, possui graduação em curso de Bacharelado em Ciências Militares, curso de Formação de Oficiais, graduação em Matemática, licenciatura pela Universidade Federal de Uberlândia, 2003, curso de bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2022. Atuação profissional, chefe da Seção de Inteligência do 32º Batalhão de Polícia Militar. Evandro Luiz Rodrigues, pesquisador, professor, analista criminal e estatístico na Polícia Militar de Minas Gerais, vinculado ao Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, doutor pela UFMG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, 2019, mestre em Análise e Modelagem de Sistemas pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2013, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Atuação profissional, atualmente auxiliar de P3 no Estado-Maior da 7ª Região de Polícia Militar. Acompanha também o Sargento Albuquerque, da 9ª Região de Polícia Militar. Convidamos o senhor Capitão Cláudio Leles a fazer o uso da palavra e iniciar a conversa. Durante a discussão, os demais componentes da mesa compartilharão suas perspectivas sobre os temas levantados. Senhores e senhoras, boa tarde. Com a permissão do senhor Tenente Coronel Luiz Vitor, autoridade presente, a gente vai dar abertura a essa mesa redonda com a tratativa de seguintes temas. A gente trouxe aqui a 7ª Região, né, na pessoa aqui do Capitão Leles e do Sargento Evandro, que vão tratar lá do indicador de acompanhamento de alvos prioritários, que é aquele vídeo que foi passado aqui pela Protege, né? Eles vão detalhar como que eles criaram aquele sistema. E por parte aqui do 32º Batalhão, né, o Capitão João Ferreira, acompanhado pelo Sargento Albuquerque, eles vão falar da utilização do CEU lá na unidade lá da 32 Batalhão. Então, o que é o objetivo principal dessa mesa redonda? Dar conhecimento, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, por essas unidades, promover depois aqui que eles apresentarem, eles vão fazer uma apresentação do trabalho, né, promover um diálogo com os senhores. A gente sabe que algumas práticas operacionais, elas funcionam de forma diferente, né, principalmente o CEU, né, cada lugar às vezes acompanha por um processo diferente.
para também escutar a contribuição dos senhores e, quem sabe, futuramente a gente conseguir juntar esses projetos, né, de ambos aqui e escalar isso para um nível de polícia militar, né, para trazer isso para todo mundo trabalhar junto. Então, vamos começar, né, com a palestra do capitão. Senhores, boa tarde. Capitão João Ferreira. Eu vou falar um pouco da utilização, da fiscalização do CEU, do 32º Batalhão. Vou convidar o Sargento Albuquerque, que me acompanha aqui, para tratar do assunto. Eu estou na inteligência entre idas e vindas, né, de chefe de seção, GAEP, há quase 10 anos. O Sargento Albuquerque com 14 anos. E os últimos 3 anos estou à frente da seção de inteligência do 32º Batalhão. Pode seguir a apresentação. Senhores, só para contextualizar, os senhores têm a noção onde é que fica o 32º Batalhão, é uma unidade de execução operacional, fica na 9ª região, Triângulo Norte. Nós estamos localizados na cidade de Uberlândia. A cidade de Uberlândia tem 2 batalhões operacionais, o 17º e o 32º. A cidade dividida ao meio, né? Nós estamos na região oeste da cidade de Uberlândia. Então é uma unidade com 5 companhias, sendo 4 companhias de responsabilidade territorial e uma de recobrimento, tático móvel. O CEU, trago aqui uma definição, para os senhores terem uma noção, né? O CEU é um sistema informatizado do CNJ, tá certo? Ele é feito para poder acompanhar o cumprimento de pena, basicamente, ok? E nós temos acesso na inteligência, ali na 9ª região, apenas um militar de cada seção de inteligência. Esse militar faz o acompanhamento, seleção de alvos, lançamento de incidentes e eu continuo, mais à frente eu vou explicar para os senhores como é que isso é feito. Aqui está como é feito no sistema. Quando você abre o sistema, um processo específico aparece nessa forma. Então ali em cima, à direita, nós temos o tempo de pena que o cidadão ali foi apenado, né, para ser cumprido, tem o percentual de cumprimento, os dados do cidadão, né, que é o egresso, no caso, e mais todos aqueles itens ali sequenciais são a movimentação do processo, tá certo? De execução. Então o analista de inteligência acessa o sistema, obviamente, após a seleção do alvo, e identifica as informações que são necessárias para a fiscalização. Como é feita a seleção de alvos na unidade? Só para os senhores entenderem. Através da BISP, do armazém de dados, é feito um filtro de autores reincidentes em homicídio, roubo e furto. São os principais alvos ali dos crimes que a gente monitora. Furto, ele é muito interessante, apesar de ter uma grande quantidade de autores de furto, a gente seleciona aqueles que têm mais reincidência, porque não dá para selecionar todos, tendo em vista a quantidade de autores que estão cumprindo pena. No último levantamento que fizemos de autores cumprindo pena na cidade de Uberlândia, tinha mais de 8 mil. Calculando em duas unidades, então nós ficaríamos com 4 mil indivíduos cumprindo pena, sendo a maioria regime semi-aberto ou aberto, ou seja, muita gente para fiscalizar. Nós temos que fazer esse filtro. Nesse caso, pesquisamos quem está em liberdade e focamos naqueles que têm pena por mais de 1 ano a ser cumprida. Por quê? Porque o processo todo de fiscalização, lançamento do incidente, manifestação do Ministério Público, decisão judicial, ele demora alguns meses. Se a gente selecionar alvos com pouco tempo de pena a ser cumprida, o que vai acontecer? Ele vai cumprir a pena quando sair, o juiz nem consegue decidir por regressão de regime no caso. A gente também acompanha a lista de indivíduos que foram desligados do sistema, a DINT encaminha para a gente essa lista e a gente faz o filtro através dessa lista também. Todos os autores presos na área da unidade, desde o acompanhamento do CEU, são também lançados, quando ele tem cumprimento de pena. Então todos os alvos, seja preso Maria da Penha, furto, a gente sabe que muitas vezes autor de furto, receptação, não permanece preso, sai da custódia, mas ele tendo CEU, a gente lança o incidente, ele volta para a prisão.
e próprias indicações das companhias, que tem alguns alvos da companhia, ele caminha para a gente faz o filtro e seleciona aquele alvo de acordo com aquelas regras que eu falei. Aqui é o lançamento, como é que ele é feito, né? O militar tem a senha, tem a assinatura digital e ele lança aquele documento, tanto o ofício da Polícia Militar que a gente faz e o REDS do evento, do cumprimento da prisão ou mesmo do cumprimento das visitas. Está aqui um modelo, né, de ofício que informa o descumprimento. No caso aqui, o ofício ele é muito objetivo e simples. A gente informa no ofício as regras, o endereço que foi visitado e, na sequência, os REDs gerados com as visitas, com data, hora de visita. Por que a gente faz isso? Facilita na análise do Ministério Público do Poder Judiciário para que verifique os horários, os dias da semana são variados, para demonstrar que, de fato, aquele cidadão não tem cumprido as medidas impostas, ok? Então, trâmite processual desse lançamento. A gente lança aquele ofício que eu falei, né? Seja descumprimento de alguma medida ou mesmo de um novo crime. Primeiro, próximo passo, manifestação do Ministério Público, né? Via de regra manifesta, de acordo com o lançamento, pela ingressão do regime. Posteriormente, manifestação da defesa e, por fim, a decisão judicial. Muitas vezes, senhores, pode ocorrer decisão judicial mesmo antes da manifestação da defesa, porque, na maioria das vezes, esse cidadão ele tem como defensor a defensoria pública. E aí o prazo, às vezes a defensoria pública não cumpre o prazo, o juiz decide pela regressão. Nem sempre a regressão resulta em mandado de prisão, porque pode ser que o cidadão está no regime aberto, ele regride para o semiaberto, ele continua em liberdade, só que endurece as medidas a serem cumpridas. Mas, na maioria das vezes, é expedido o mandado de prisão. E quando expede o mandado de prisão, a seção de inteligência recebe a notificação, e aquela notificação a gente aciona a equipe operacional e faz o cumprimento da prisão. Okay? Então, assim, funciona na prática. E, além disso, todo o início de mês é feito o filtro no armazém de dados, né, na BISP, de todas as prisões realizadas na unidade. Como eu falei anteriormente, todo mundo que é preso na área do batalhão, ele passa por um filtro do CEU e, havendo condenação e pena a ser cumprida, ele vira alvo e esse lançamento é feito. Para os senhores terem uma ideia, mais de 95% dos lançamentos têm manifestação favorável do Ministério Público pela expedição do mandado. E mais de 90% o juiz decide favorável para a expedição do mandado. Então, nós conseguimos aí um índice muito alto, a gente faz esse acompanhamento. E então, o cidadão, a partir do momento que ele se tornou alvo ali na inteligência, no 30º Batalhão, fatalmente ele vai sair mandado de prisão e ele vai ser preso, questão de tempo. Está aqui também o ofício, o modelo do ofício, informando o novo crime. Os dados são, como eu falei, bem objetivos. A gente lança dados do processo, o nome do cidadão, qualificação, e o crime que ele cometeu. Ali uma continuação do ofício, nós vamos passar essa parte. Aqui, para os senhores terem uma ideia, a gente trouxe uma manifestação do Ministério Público que ele embasa muito em razão das informações constantes do ofício. Os senhores podem ver ali no segundo parágrafo, ele cita, né, o REDS, né, o relatório juntado, o sequencial é o número do documento que foi lançado no CEU, noticiando o fato, né, e a gente informa também no ofício se houve ratificação flagrante ou não. Então, essas informações são todas utilizadas pelo Ministério Público para a manifestação. E ali, por fim, ele requer a regressão do regime cautelar e expedição de mandado. Na sequência, uma decisão judicial, parte dela, que o juiz determina a regressão do regime e a expedição de mandado. Eu trouxe esse modelo, senhores, para os senhores terem uma ideia. Foi uma implementação que a gente conseguiu lá, mobilização junto ao Poder Judiciário, que se notificasse as unidades que, de fato, fez o lançamento. Então, por fim, ele notifica tanto a nossa unidade quanto a outra unidade que faz parte ali da cidade, que é o 17º Batalhão, da expedição do mandado. Então, a partir do momento que sai o mandado, a gente recebe a notificação. Mas não só isso. Todo mandado hoje que sai na VEP, na Vara de Execução em Uberlândia, nós recebemos notificação, seja lançamento nosso ou não. Então, diariamente, nós estamos recebendo várias notificações sobre o mandado de prisão. Então, a gente facilita bastante o cumprimento. A
informação chega prioritariamente para a inteligência e a mobilização para a prisão. Está aqui, né, aquela movimentação que eu falei do Poder Judiciário, Ministério Público e Defesa do Cidadão. E aqui no início, na parte de baixo, o lançamento. Então, na sequência, os lançamentos novos, as manifestações vão mais acima. Melhorias implementadas sobre o CEU. Lançamentos a partir de 3 descumprimentos. Isso aí, senhores, serve para a gente lá. Por quê? Um descumprimento é muito fácil do cidadão, através da defesa dele, justificar. Nós já passamos por várias experiências lá que, às vezes, o cidadão fala que saiu de casa para comprar leite para criança, foi comprar remédio, o Ministério Público pede, solicita que ele junte nota fiscal, ele não tem, ele fala que ele comprou dinheiro. Então, eles conseguem justificar quando é só um descumprimento. Então, houve uma reunião, as sessões de inteligência e o comando, junto ao juiz da execução e o promotor da execução, que entende que 3 descumprimentos são suficientes para que possa expedir um mandado de prisão. Então, a gente aguarda esses 3 descumprimentos. A regra seria lançar a cada descumprimento, mas aqui é muito mais eficaz. Tem sido uma realidade para a gente que tem dado resultado. O lançamento de todos os novos crimes, como eu falei já, todo cidadão que comete crime na área do batalhão é lançado um incidente, pena restante preferência acima de 1 ano, dentro daquilo que eu falei. Nós temos exceções. Nós tivemos um cidadão que recentemente pôs fogo no ônibus, iniciou uma queima de ônibus na cidade, ele foi preso e saiu na custódia. Como o coronel falou mais cedo, nós passamos por isso. E ele saiu na custódia, nós verificamos que ele tinha 2 meses de pena para cumprir, conseguimos, através de todo esse processo, que em menos de 1 semana fosse pedido mandado de prisão, então vamos lá prender ele, e se encontra preso atualmente. Né? Tenho a instrução sobre esses lançamentos, são constantes, né? As instruções semanais, e utilização, agora que vem a parte interessante, a utilização do Power BI para disponibilizar os alvos a serem fiscalizados. Isso facilitou demais essa fiscalização, porque a gente conseguiu ampliar as visitas de forma mais eficaz. Correto? Vou chamar o Sargento Albuquerque, ele vai falar um pouco sobre a nova metodologia e o método antigo que a gente utilizava para fazer as visitas. Senhores, boa tarde. Sargento Albuquerque, 30º Batalhão. Como o capitão João Ferreira falou, as metodologias que nós utilizamos para a seleção de alvos, e eu vou mostrar para os senhores como que esses alvos chegavam à tropa para fiscalizar, os problemas que nós enfrentamos, e aí então a implementação que nós fizemos do Power BI para poder suprir essas falhas que estava tendo lá na ponta da linha. Então, antes, como que era feito? Nós pegávamos a foto do indivíduo a ser fiscalizado no ISP, a qualificação dele, o tempo de pena restante, as regras a serem cumpridas, o endereço a ser fiscalizado, e na segunda página aqui a gente ainda colocava todas as passagens pelo qual o indivíduo já foi preso. Assim o militar conseguia ver quem que ele estava fiscalizando, a foto, e saber quais os crimes que ele já tinha cometido na vida dele. O que acontece? Todas essas fichas eram enviadas através do PA para a companhia. A companhia disponibilizava essa ficha para as viaturas que iam fazer fiscalização. Semanalmente, quinzenalmente, nas datas específicas que nós fazíamos as atualizações das regras, pode ser que o indivíduo mudou de endereço, ou passou do fechado para o semiaberto, ou do 100% em prisão domiciliar para o semiaberto poder trabalhar. Nós atualizávamos as regras e enviávamos um novo PDF para a companhia. Quando chegava no fim do mês, extraíamos todas as visitas do mês. Agora eu vou fazer o ofício para lançar no CEU. O que a gente encontrava em mais de 50% dos REDs registrados? REDs feito com as regras anteriores ao documento mais recente enviado. Então, antes eu tinha um indivíduo que era prisão 100% domiciliar, ele passou para o regime aberto. Eu mandava a ficha do regime aberto via intranet, quando chegava os REDs tudo no mês seguinte, tudo descumprimento de prisão domiciliar em tempo integral, sendo que o cara já estava no regime aberto. Então, a gente via que toda a utilização e a potencialidade que a gente podia extrair do sistema CEU para beneficiar a PM, ela estava sendo... a gente deixava de utilizar por uma falha operacional nossa, porque a comunicação das regras atualizadas não chegava na ponta da linha. E aí, como que nós fizemos? Nós não utilizamos mais essa ficha em PDF, porque a companhia não estava conseguindo atualizar lá na tropa
as fichas em PDF atualizadas e nós implementamos uma planilha em Excel, ela é feita no Google Drive, então todas as informações que tinham no PDF foram transformadas em coluna de uma planilha online. Essa planilha online, através do auxílio da P3, ela é feita uma consulta na BISP para poder extrair todos os heads desse indivíduo e colocar numa apresentação que eu vou passar aqui posteriormente. Então, o que é que nós fizemos? Transformamos em planilha de Excel todos os dados, nome da mãe, o RG, o endereço, as regras, tudo que o militar precisa para poder fiscalizar. E qual que era a outra dificuldade que a gente encontrava? Nós mandávamos 40 alvos para cada companhia. De acordo com o que foi estipulado lá na cidade, a gente precisava de no mínimo 3 visitas para poder lançar e o juiz regrediu o cidadão com o regime fechado. Quando chegava o dia da gente fazer a extração dos heads para lançar, tinha um indivíduo que tinha 50 visitas de fiscalização, tinha outros que tinha 2. Tinha indivíduos com 30 visitas, tinha outros sem nenhuma. Então a gente pensou como que nós vamos suprir essa necessidade de todos os alvos serem fiscalizados ao mesmo tempo, em uma quantidade razoável que nós conseguimos fazer o lançamento do sistema. Então nós decidimos que seriam entre 10 a 15 alvos por companhia, sendo assim todos os alvos conseguiriam ser fiscalizados no mínimo de 5 a 8 vezes todo mês. Então todo mês nós teríamos a quantidade de heads suficiente para poder lançar aquele alvo. E junto na planilha que foi disponibilizada, através da BISP, diariamente ela puxa todas as ocorrências do ano e coloca para mim lá nessa planilha criada quantas visitas foram feitas no ano para esse cidadão, quantas foram com descumprimento e quantas foram sem descumprimento. Por quê? Se eu acesso a minha planilha diariamente e vejo que tem um indivíduo que já foi fiscalizado 15 vezes esse ano e as 15 vezes sem descumprimento, eu já posso tirar ele da planilha e colocar um outro para ser fiscalizado, que a gente precisa dar mais atenção ao outro. Por que nós não fazemos com grande escala essas fiscalizações? Lá em Uberlândia são mais de 8 mil reeducantes que estão com regime semiaberto e aberto. Nós não conseguimos fiscalizar 8 mil pessoas. Então a gente definiu essa quantidade por companhia. De acordo que a gente lança o incidente no sistema, a gente remove ele da planilha e coloca outro. De acordo que a gente vê que todas as visitas são sem descumprimento, a gente também tira e já coloca outro. Senhores, aqui é só a questão para a gente concluir, no caso do tempo. Esse é o código que é feita a pesquisa na BISP, é feito automatizado, então é atualizado as informações do painel de inteligência, esse é o painel que a gente tem lá, tem várias outras informações, o que nos interessa aqui é a fiscalização de reeducantes no momento. É um link disponibilizado com login e senha, a partir da fiscalização ele apresenta essa tela, o militar na ponta da linha acessa, ele vai verificar qual companhia que ele pertence, correto? Clica na companhia, vai abrir os alvos a serem fiscalizados. E lá no topo, como o Albuquerque falou, vai ficar o alvo que tem menos visita. Então é o alvo que ele vai visitar primeiro, tá certo? Então, à medida que vai ocorrendo as visitas e é lido essas visitas e gerada a ocorrência, ele vai caindo para baixo. Então, no final do mês, o que a gente tem? Quantidade de visitas semelhantes. Então a gente consegue lançar mais incidentes no sistema. Aqui a gente consegue elencar também alvos prioritários, então a gente consegue evoluir nisso. E lá em cima a meta da companhia, o comando de companhia consegue filtrar e saber sobre o cumprimento ou não da meta. Concluindo, a gente tem também um acompanhamento sobre as estatísticas do CEU no sistema. Para os senhores terem uma ideia, no ano de 2021, quando começou, foram expedidos 44 mandados só de alvos por 32, 2022, 69, ano passado, 75, esse ano já estamos com 77. A implementação das melhorias foi esse ano, meados do primeiro semestre, já resultou aí na quantidade de mais mandados expedidos. Tá aqui os dados que eu falei, né? Tá naquele já falei sobre os mandados. Quantidade de mandados por mês, a gente acompanha também, é um controle que a gente tem. E, por fim, os benefícios da nova metodologia. Maior controle de alvos, controle diário de todos os gestores, então o comando de companhia consegue verificar se está sendo visitado ou não e a meta. Otimização de recursos, não há perda, né? A perda é mínima, porque a viatura visita o alvo que de fato tem que ser visitado. Maior alcance de alvos, a gente consegue fazer o rodízio de alvos muito mais rápido e alcançar mais alvos.
aumento na reversão de regime de cumprimento de pena e expedição de mandado. Melhoria no IPQ da unidade, estamos no 6º lugar atualmente. Identificação de erros recorrentes e melhoria na confecção dos registros de ocorrência. Então, detectou uma ocorrência, fica mais fácil de você corrigir as próximas. E atualização e substituição de alvos são atualizados de maneira automática. Então, o analista de inteligência, ele consegue atribuir a eles outras tarefas, ficando isso de forma automatizada. É isso, senhores, sobre o 32. Senhores, boa tarde. Então, Capitão Leles, P3 da 7ª Região, Sargento Evandro e eu falaremos um pouco aqui agora a respeito do IAP, acompanhador, né, o indicador de acompanhamento de alvos prioritários lá, um indicador tático no âmbito da 7ª Região. O pessoal da Prodenge, inclusive, já até chegou a exibir um vídeo a respeito do tema. Só uma contextualização. Então, na verdade, o IAP, ele foi baseado, montado, né, em cima dessa instrução, né, de prevenção e repressão aos homicídios, né, de janeiro de 2023, e nós até pegamos ali a ideia, né, inicial lá da 11ª Região. E aí, a partir disso, foi elaborado lá da 7ª Região, né, foi feita uma implantação do indicador de acompanhamento de alvo prioritário. Aí foi feita essa instrução a respeito de mapeamento e acompanhamento de alvos prioritários. O objetivo, né, ou melhor, os objetivos, né, do indicador de acompanhamento de alvos prioritários, né, estabelecer de fato, ou o capitão João aqui explicou, né, ter uma metodologia para seleção e acompanhamento dos principais infratores, que são alvos prioritários lá no âmbito de cada unidade da 7ª Região, realizar periodicamente visitas preventivas, fiscalizações e abordagens aos alvos, né? A melhoria na gestão do acompanhamento. Na verdade, quando começou o IAP, ele era mais voltado para a questão também da fiscalização de egressos. Porém, conforme nós vamos ver aqui no decorrer da apresentação, hoje em dia ele não está restrito apenas à fiscalização de egressos. O sistema ele foi se robustecendo e hoje em dia são inseridos lá também indivíduos que não necessariamente tem uma passagem, né, no CEU, alguma coisa assim, mas às vezes eles são alvos das unidades e as próprias agências de inteligência da unidade inserem ele lá no sistema justamente pelas possibilidades que a ferramenta permite. Então, nesse caso, eles podem ser, por exemplo, abordados na rua e etc. Né? Redução da reincidência criminal e consequente prevenção de crimes, né? E otimizar também o fluxo de informações, comunicação com os outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário e etc. Bom, eu vou deixar aqui então para o Sargento Evandro justamente explicar aquilo ali que o vídeo mostrou rapidamente, um pouco mais de 3 minutos, mas ele explicar como que foi feito esse processo de programação, informatização de todo esse processo que está funcionando a nossa ferramenta hoje em dia lá. Pessoal, boa tarde então. Dando continuidade à explicação do senhor capitão Leles, né? Eu lá na 7ª Região trabalho então como analista criminal. Então, quando a gente tomou conhecimento, né, chegou a demanda, que a gente já sabia que existia um indicador de acompanhamento de alvos prioritários, né? E a gente viu isso como uma boa prática. Então, foi demandado que a gente fizesse algo semelhante, né? Adotando essa boa prática. Então, o nosso objetivo foi o quê?
tentar melhorar, automatizar os processos e economizar custos. Porque a gente sabe que hoje na segurança pública, né, a gente trabalha com cada vez menos efetivo e a gente precisa otimizar isso. Então, eu vou explicar assim de forma bem sintética como que é o fluxograma de funcionamento desse modelo, né? Ele compartilha muitas coisas em comuns com o projeto anterior aí que foi apresentado aí pela região, né, anterior, né? Mas, em síntese, né, conforme o capitão Leslie disse lá, como que são selecionados os alvos? Eles são selecionados os alvos que realmente impactam de forma significativa a segurança pública. Então, aqueles que realmente, que são aqueles 20% ali que causam 80% dos problemas de segurança pública. Então, nem sempre aquele alvo, quem trabalha na inteligência sabe que às vezes o cara não tem passagem nenhuma, mas o cara está impactando. O pessoal tem conhecimento disso. Então, ele é inserido na nossa planilha, no nosso banco de dados, que vai fazer esse acompanhamento de forma tudo automatizada. Então, como é que funciona? Lá na 7ª região, a gente tem 6 unidades. Então, cada unidade monitora em torno ali, de 200 alvos que impactam a segurança pública. Então, esses dados eles são inseridos numa planilha do Google, né? Então, a gente conecta esses dados com uma API, usando a linguagem Python, né? Então, aí, a partir daí, o algoritmo do IAAP, então ele vai fazer algumas checagens, né? Atribuir a responsabilidade territorial de cada alvo, até nível de subsetor, batalhão, companhia, setor, subsetor, né? Designando a responsabilidade de fiscalização e a adoção das adoções que tem que ser feito, né? E, então, a partir disso, o algoritmo então, ele conecta as bases de dados do Helios, né? Onde ele vai checar lá as placas, os veículos que esses infratores eles estão utilizando, quais os locais eles estão passando, porque me interessa saber se um indivíduo, por exemplo, até foi uma surpresa nossa que a gente tinha indivíduos nossos que estavam indo no estado de Goiás. Vocês sabiam que tem câmeras no estado de Goiás vinculadas ao sistema aéreo? Eu não sabia. Aí eu verifiquei... Nem eu estava sabendo. Eu verifiquei essa situação, né? Porque eu achei estranho. Poxa, mas placa lá, câmeras vinculadas ao sistema aéreo lá em Goiás, aí a gente liguei lá em Belo Horizonte, verifiquei com eles. Então, foi informado que realmente tem algumas câmeras fora do estado de Minas Gerais. Então, isso é um avanço muito bom para nós. E, então, além dessa verificação, né, o sistema então ele verifica se houve alguma prisão por mandado, quais as fiscalizações foram feitas pelo indivíduo, se ele teve algum envolvimento com alguma prática criminal. Imagine uma situação que um indivíduo, né, daqui de Belo Horizonte comete um pequeno delito e ele tem uma restrição imposta pelo Poder Judiciário lá no norte de Minas. O agente de inteligência aqui não tem como lançar isso no seu, porque ele não tem conhecimento. Então, isso aí, muitas das vezes, a gente passava batido. Então, com esse sistema, então ele já cria esse alerta para o agente de inteligência já informar isso do CEO. O grande sonho nosso seria se a gente tivesse uma API que a gente pudesse comunicar de forma automática com o Poder Judiciário, né? Além disso, a gente tem o SIGBRI, né? Então, que ele verifica se o alvo ele está preso, se ele foi preso, né? Ou se ele foi desligado aí nos últimos 30 dias. E o sistema ele vai fazer um cálculo de forma automática que cada indivíduo ele tem um nível de prioridade. As prioridades dos indivíduos eles variam de 1 a 4. O indivíduo de prioridade 1 é aquele indivíduo que é um indivíduo que merece mais atenção. A gente precisa estar de olho nele, acompanhar de mais de perto, que impacta de forma muito, muito negativa a segurança pública. Para esse indivíduo, a gente faz 4 fiscalizações durante o mês, né, 4 acompanhamentos. O indivíduo de nível prioridade 2, a gente faz 2 acompanhamentos. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele foi solto e a prioridade dele era 1, quando ele foi preso, automaticamente a prioridade dele vai para nível 4, que a gente não fiscaliza ele. Se ele foi solto, ele assume a prioridade dele inicial. Então, ele foi solto, ele já gera um alerta no sistema. E também o seguinte, no sistema CIP, a gente tem as informações se houve, então, expedição de mandado de prisão. Se o indivíduo foi expedido um mandado de prisão para ele, automaticamente o nível de prioridade dele sobe, então, criando alerta para as viaturas cumprirem a esse mandado de prisão, né?
também, se o indivíduo ele for foragido, foragido é diferente do mandado de prisão, tá? O foragido é aquele indivíduo que escapou, né, do sistema prisional, está na rua e precisa ser recapturado. Então, nisso aí, o sistema também já recalcula a prioridade dele. Então, com base em todas essas informações, o sistema calcula a frequência e a periodicidade, né, conforme aí a necessidade de realização desses acompanhamentos. Então, tudo isso aí é embarcado na intranet. Então, para o comandante de companhia, para o comandante de guarnição ter acesso fácil, e essa informação chegar para o sargento na conta da linha. Então, quem são os alvos, né? Então, são os egressos do sistema prisional, em sua maioria, e aqueles indivíduos aí que foram definidos pelos agentes de inteligência. Então, esses aqui já até comecei a falar um pouco, né? Então, os indivíduos de prioridade 1 são aqueles autores de vítimas em potencial de homicídio, integrantes de organizações criminosas, né? Então, a gente faz uma visita por semana. Os níveis de prioridade 2, então, são os atores em potencial de demais crimes, roubos, estupros, né? Estupros de vulneráveis, extorsão, sequestro. Então, nesses a gente faz dois acompanhamentos. E o de nível de prioridade 3 são aqueles autores em potencial, né, de crime de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, e a gente faz aí uma visita a cada 3 semanas. O nível 4 é aquele que ainda ele está no nosso radar ainda, né, mas ele é em potencial de crime de menor potencial ofensivo. Então o sistema ele gera diversos alertas, né? Essa aqui é uma das telas que a gente tem lá no nosso modelo lá. Então ali a gente tem ali 41, né, infratores com 41 infratores com mandado de prisão em aberto. Então essa consulta é feita no CIP. Então a gente checa então os mandados de prisão em aberto, se foram desligados do sistema prisional, fuga em aberto, saída temporária, aqueles indivíduos que estavam presos, né? Se a gente consultar lá um determinado indivíduo, a gente vai constar que a gente vai ver que ele está preso, mas você viu ele ali andando no centro da cidade, porque ele está em saída temporária, né? Além dos deslocamentos aí do sistema aéreos aí pela consulta das placas, que são informadas pela seção de inteligência. E além disso tudo, né, a autoria em crimes. Senhores, vou agilizar um pouquinho aqui em virtude do tempo, né? Meu xará já está olhando para mim, então tá. Essa aí é a tela, né, justamente que o sargento Evan estava explicando, está disponibilizada lá na intranet lá da 7ª região, para justamente cada companhia, cada comandante de guarnição, exatamente fazer a verificação daquele militar que foi selecionado para ele fazer a verificação, né, a fiscalização, seja do egresso ou seja do alvo, tá? E aí essa aqui é uma tela justamente para poder mostrar, né, no caso aí, a importância, né, do Power BI para facilitar, conforme foi até exposto aqui pela agência diária lá do 32º Batalhão. Ali a fotografia do indivíduo, né, do alvo, a quantidade de acompanhamentos, os heads, o apelido, RG, enfim, né, e justamente as restrições que aquele indivíduo tem. Então isso ali é atualizado, né, vamos dizer assim, automaticamente, né. Isso aqui é uma outra tela que a ferramenta disponibiliza, né, os alvos com mandado de prisão em aberto, também está lá dentro do IAP, né, ela é atualizada também, né, diariamente, aí vai mostrando para a gente, dá o nome, etc., a companhia, a unidade de execução operacional, né, o município. Essa aí é uma tela que a ferramenta exibe os alvos que são desligados do sistema prisional nos últimos 30 dias. Muito importante também para a gente saber, justamente porque muitas vezes aquele indivíduo, principalmente aqueles que eram da prioridade 1, conforme o sargento Evandro mostrou, muitas vezes eles têm um potencial ou para aqueles que saíram, ou para matar ou para morrer. E aí gera a questão da importância de justamente assim que ele saiu, fazer uma visita para ele, né? Enfim. Os alvos que atualmente estão presos, né? Então a ferramenta ela possibilita isso também, né? Seja por visualização direta no âmbito de toda a região, ou por UEOP, né, ou por companhia, ou por município. Então, basta ali o usuário, né, querer selecionar a informação que ele quer, que ele deseja. Essa aí também é uma outra possibilidade, né, que é justamente verificar onde que o alvo percorreu, uma vez que se ele tiver algum veículo
atrelado, né, junto ao sistema aéreo, né? Então onde que esse alvo está percorrendo, né? Em Minas Gerais, é igual o Evandro falou, né? Goiás, onde tem câmeras velhas, então realmente é uma outra possibilidade interessante para a gente saber onde que o alvo está andando. A gente é um indicador tático, então a gente tem lá no âmbito da 7ª RPM, a gente faz um acompanhamento, temos de farol também. Essa questão aqui é interessante para a gente aferir justamente no âmbito da 7ª região como tem sido importante. Por quê? A ferramenta ela foi instituída em maio de 2023, então nós estamos com 1 ano e meio de funcionamento da metodologia e da ferramenta, tá? Ali está até marcado em vermelho, né, a implantação do IAAP. Então, é possível perceber que do mês 5 de 2023 para o lado direito, é notória ali a questão da reincidência daqueles indivíduos que são cadastrados lá no IAAP, né, o quanto diminuiu a questão da reincidência criminal. A gente pode até perceber, de fato, ali em 2022 havia, né, um início ali de diminuição, mas até então, após fazer esse acompanhamento sistemático, metodológico, a queda ela foi maior, né? Inclusive em 2024, ela está ali na casa de 2% apenas de reincidência, tem meses 1%, então, para nós lá tem sido bastante importante, reduziu a reincidência criminal nesse aspecto. E aí são as questões positivas, né? A integração de dados, né, de base de dados disponíveis na BISP para o IAAP, ela é fundamental, muito importante, né? A Prodenge, inclusive, mostrou isso aqui. A confiabilidade dos dados, né, ter que eliminar a feitura de planilhas, ter que se preocupar com isso, né? Inclusive, atualização diária dos dados, né, simples e ágil, porque hoje o IAAP está com cerca ali de 1.300 alvos cadastrados. Foi feita até uma conta no seguinte sentido, né, que se pegasse 4 analistas de inteligência trabalhando 8 horas por dia, demorar um dia inteiro, talvez, para poder fazer aquele tanto de consultas que seriam feitas, mandado de prisão, rotas, NUELs, etc. E, na verdade, a ferramenta ela faz isso de forma automatizada, sozinha, rapidamente. Trata-se de um indicador, né, que depende apenas da Polícia Militar. A PM, no caso, ela não depende de outros atores, né? Chegou para ela mesma faz a fiscalização, a abordagem, né? O conhecimento da tropa também, isso foi notório lá na região, né? A tropa mesmo, na ponta da linha, passou a, de fato, conhecer os alvos da unidade, né? Os componentes ali das guarnições, os sargentos, os motoristas, etc., passaram a, de fato, conhecer mais mesmo. E passaram a saber, o alvo foi preso, etc. Melhoria na coordenação e controle dessa fiscalização e elaboração de ofícios e petições ao Poder Judiciário. Então, é isso aí. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, os dois aí pela apresentação. A gente vê que são trabalhos muito bem feitos, né? Eu, particularmente, conheci um pouco os dois trabalhos, do Capitão Leles eu conheci um pouquinho mais, e do 32º eu não conhecia ainda. Mas eu, fazendo hoje quase 21 anos de polícia, caminhando para 21 anos, eu lembro que eu entrei na polícia em 2004, e soldado, às vezes eu me perguntava como que algumas guarnições prendiam tanto, e eu esforçava, corria atrás, soldado, não prendia nada. Eu falei assim, tem um trem errado. Aí você começa a pesquisar e olhar o processo e entender como é que as coisas funcionam. Aí você vai descobrir que o cara tinha um caderninho anotado na viatura, com o endereço dos alvos, quem tinha mandado, os informantes. Aí você vai começando a entender a importância da informação. De repente eu saía para o turno, o cara falava assim, vou lhe dar uma cadeia. Eu corria o turno todo e nada, esforçava mesmo e tal. E a gente vai começando a ver como é que esses trabalhos, eles fazem ali 3.000 pesquisas, refinam aquela informação e colocam a informação com precisão na mão do policial para ele atuar. Né? Então a gente está vendo, talvez surgir um novo modelo de policiamento. Né? A gente vai abrir para perguntas, né? Enquanto o pessoal se prepara para perguntar, quem tiver alguma pergunta, eu vou até direcionar uma pergunta aqui para os dois, né? As dificuldades que eles encontraram, né, nesse processo para chegar no nível que eles estão hoje, né? Esse caminho a gente sabe mais ou menos o caminho também, eu tive passando por ele também como P3 de região. Dificultadores que vocês encontraram aí,
enquanto eles respondem, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí já pode posicionar, não outra pessoa passando com o microfone, né, para estar recebendo a pergunta. Falando sobre a dificuldade, a principal é implementar, pôr na prática para rodar, né? Então, às vezes, sair do método tradicional e começar a utilizar, a gente tem que fazer treinamento e as correções necessárias, né? A gente tem que convencê-lo que é útil. Então, essa seja talvez a principal dificuldade que a gente teve. Mas a partir do momento que o pessoal se familiariza com a situação, as equipes operacionais dão resposta muito rápido. Então, é o convencimento que talvez seja o maior dificultador. No caso lá da 7ª região também, o problema foi o início, né? Exatamente uma mudança de cultura também, né? De acostumar, né, com a ferramenta, etc. Às vezes pensar que era só mais uma ferramenta, só mais um processo para a gente fazer. E, na verdade, hoje em dia já, assim, a tropa já assimilou bastante a esse ponto de conhecer quem são os alvos e confiar mesmo, ver que os indivíduos estão sendo a regressão de regime, a expedição de mandatos, então é isso. Eu acho assim que o principal ponto assim, de desafio, né, da implementação desse sistema é a adaptação, porque a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Eu sei que cada região, cada batalhão tem a sua realidade. Alguns têm máquinas boas, outros têm máquinas que precisam ser melhoradas, né, questões de infraestrutura. Então, assim, a gente sofreu bastante tempo com isso. Lembro que até que o Sargento Borges foi fazer uma visita lá na região. Aí ele viu uma máquina lá que eu estava trabalhando, um 486, né, Borges? Aí ele ficou com dó de mim e mandou um computador novo lá da PRV, que estava lá parado. Mas brincadeira, o computador nosso realmente estava precisando da melhoria. Então, assim, a gente não tem infraestrutura de servidor, então a gente trabalha com o que a gente tem disponível, né? Então, como que a gente faz essa integração dos dados? A gente utiliza as planilhas do Google, né? Se a gente tivesse um servidor de banco de dados, uma plataforma mais intuitiva para interagir com o usuário ali, mas como o nosso volume de dados ainda é pequeno, então a gente tem um bom suporte ainda, dá para trabalhar de forma bastante amigável. Eu sei aqui que tem gente aqui na plateia que faz esse trabalho que a gente faz de forma manual, a gente até ministrando aula aqui no curso de Power BI, algum do pessoal da inteligência falou, poxa vida, eu faço isso, essa consulta aí que você faz diária aí, eu faço isso manualmente. E a gente sabe, porque lá na região o pessoal fazia isso. E a conta que o senhor Capitão Leles fez, que o pessoal fez, se eles fossem fazer essas consultas desses 1.300 alvos, todo dia a gente gastaria 4 agentes trabalhando 8 horas por dia o mês todo. Boa tarde para vocês aí. Meio que vocês me responderam, mas o que eu percebo lá é que tem um engajamento também do judiciário lá na questão da regressão nos municípios de vocês, né? Foi bem exitosa a questão do processo, mas também o judiciário lá comprou a ideia também, isso é fato lá, né? Isso, Major. Na verdade, nós fizemos reuniões, nós temos inclusive um grupo de WhatsApp, a gente tem uma demanda para expedição de mandado, a gente consegue, às vezes, no mesmo dia. E também, a gente também entende, tínhamos capacidade de fazer mais fiscalizações e mais inserções de incidentes. Porém, a gente sabe também que o judiciário trabalha no limite, a gente trabalha para a gente não ir aumentando tanto, não demandar eles de forma que eles não consigam também dar resposta. Mas eles têm um engajamento, sim, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário. Eu acho que esse que é o principal gargalo, porque assim, a ferramenta, principalmente o IA, eu achei IAP, né? Eu achei muito bacana, porque a gente fazia algo para facilitar o processo, mas não nesse nível, igual está ali nas pesquisas, para poder fazer a fiscalização ali em Vespasiano e também na 3ª região ali, depois a gente comenta na 3ª, mas a maior dificuldade que a gente vê nos municípios, ali, principalmente Vespasiano, onde eu atuei muito tempo, é justamente no judiciário, onde que aí a tropa desanima com a fiscalização porque não vê ocorrer a regressão. Igual eu estava conversando com o Felipe aqui, tem um homicida e o que resolveu foi ele ser morto pelo GER, porque ele estava com prisão domiciliar, vários descumprimentos, levando para o judiciário o descumprimento e não houve a regressão. Vários descumprimentos, vários registros lá para poder voltar. E isso aí é o que vai desmotivando também, vai fazendo a tropa perder o
o ânimo de estar fazendo a fiscalização e onde muitas vezes a gente não vê o casamento também das ações, onde a gente percebe um esforço muito grande nosso com um resultado muito pequeno. O resultado, se não tiver, esse é um trabalho que se não tiver um engajamento do judiciário também, é um trabalho que infelizmente acaba sendo inútil. É um trabalho nosso que fica perdido mesmo, eu falo por experiência. Coisa que eu acreditei demais, corri muito, fiz bastante e é um trabalho que não depende só da gente. A gente faz e se não vier esse engajamento, né, o resultado veio, mas ele veio também porque lá tem essa outra parte. E aquilo que o Felipe lembrou também da fala do Coronel Gilbran mais cedo. Né? A gente também não pode sofrer e tem que fazer a nossa parte, mas sim lembrar que o trabalho também não é só nosso, não tem os outros órgãos também que tem que fazer a parte deles. Sr. Major Walter, em relação a essa questão até da desmotivação, lá no âmbito da 7ª região, nas reuniões da GDO a nível tático, aquele gráfico que foi exibido ali mostrando a queda da reincidência, nós temos exibido mensalmente, para que chegue, né, até a tropa, né, quando são convocados lá, são convocados tenentes, sargentos para participar das reuniões, né, de todas as unidades, eles têm visto. Então isso, de alguma maneira, também tem ajudado a mostrar que a reincidência ela tem diminuído e a tropa não ficar desmotivada, né, ficar mais motivada. Só acrescentando, uma maneira também que a gente utiliza é a equipe fiscalizou, sai o mandado, a gente direciona para aquela equipe. Então o militar vê o resultado. Em caso de autores de furto, que dificilmente ele fica preso, ele sai da custódia, né? Mesmo que há o flagrante, ele sai da custódia, a gente consegue também, quando a gente foca, por exemplo, em furto, na média de 1 ou 2 meses, aquela companhia que focou em alvos de furto, dentro daquela dinâmica que o Cleber falou, dentro do 80-20, ele consegue, aquela companhia tem redução de número de furtos, ele consegue medir que de fato o cidadão preso é a melhor forma de prevenção, né, vamos dizer assim, né, e ele não vai conseguir furtar. Então, a gente tem resultado efetivo nesses índices também. Só complementando aqui, Sr. Major, o senhor foi muito preciso na colocação do senhor, porque muitas das vezes os militares eles têm aquela sensação de estar enxugando gelo. Só que a gente tem que ter poder de persuasão. A gente tem que levar essas informações para o Poder Judiciário. Só chegar lá e falar e não apresentar informação, não apresentar dados. Se a gente abrir o nosso IAP aqui, os senhores vão ver lá que tem indivíduos que têm 5, 6 passagens criminais dentro do mês. Então, isso aí, a gente tem um poder de persuasão junto ao Poder Judiciário muito grande. Então, a gente consegue vender essa informação, né, para o juiz sensibilizar e estar engajado junto com a PM. Aqui, parabenizá-los pelo trabalho, perguntar se se vocês trabalham com faccionados, se no quadro de vocês, que aí eu não vi, se tem assim, se é faccionado, qual facção que é, e se querendo ou não, impacta muito a atuação nossa, né? Principalmente se for faccionado do TCP, Terceiro Comando Puro, e quando você assusta, já tomou conta da cidade. Uma das regras dele é não entrar em conflito com os órgãos de segurança, né? Queria saber se tem isso e se tem um acompanhamento também, comando, do sistema prisional, que eles têm isso, se a gente vai ter acesso a isso aí, se eles liberarem. Sobre os alvos lá do 32, temos, inclusive eles são classificados dentro da... Quando a militar da companhia abre os alvos fiscalizados, ele tem lá como alvo prioritário. A predominância lá na nossa região é do PCC, então a gente tem a planilha da DINT, dos alvos que são faccionados, inclusive tem um peso, né, o peso 10, então a gente foca também nesses visitas, e quando há a expedição de mandado, esse cidadão, de fato, tem além dessa contagem do peso maior, a gente foca nesses alvos. Então, quando o militar abre a planilha para fazer a visita, né, no caso do Power BI, ele tem lá o alvo prioritário como PCC. Então, ele consegue saber se é faccionado. No caso da 7ª região é muito parecido também a dinâmica, né? Vem a informação da agência central, da DINT lá, e as agências de área, cada uma delas inserem na ferramenta do IAP. Além desses indivíduos que a DINT envia, aí naturalmente, é aquilo que até foi falado, às vezes o indivíduo ele nem está no CEO, mas ele é um alvo. O Evandro até explicou isso, assim, o cara que ele é o mandante, é o cara que fica nos bastidores, não tem nada documentado dele, mas a gente sabe porque interessante falar também, né, foi feito lá atrás, quando foi estabelecido o IAP, foi feita uma consulta com a tropa, foi feito um ranqueamento
de aplicação de questionário e a própria tropa mostrou alguns alvos. Então, aí, nesse sentido também. Outra pergunta que eu acho importante fazer para os senhores é o seguinte: em relação ao que foi desenvolvido, né, a possibilidade que vocês divulgam de escalar isso para toda a polícia, né, colocar em produção para que outras unidades possam usar, ou talvez não escalando, não podendo escalar ainda, disponibilizar talvez o código para que outras regiões também possam estar trabalhando, né, com a metodologia. Lá no 32º Batalhão nós temos uma parceria com a P3, né, o Capitão Mota e o Sargento Juliano da P3, da unidade. Há um trabalho muito conectado entre P2 e P3. O código foi desenvolvido pelo militar da análise da P3. Tem plena disponibilidade. Eu vejo que ele é relativamente simples e já é um início, né, que eu vejo que o da CPD é até mais avançado, tem mais informações, mas esse que a gente utiliza lá é um início que facilita já, né, a questão dessa visita. Então, tem disponibilidade sim, e eu acredito que tenha potencial para subir para todas aí que tiver interesse de utilizar. Nós entendemos também que pode, se não for pelo menos ficar igualzinho do jeito que está na 7ª região, mas pelo menos pegar a essência ali e adaptar para a região, assim como nós fizemos com a ideia já que era da 11ª região, e adaptar. A gente tem recebido muitos contatos, né, de várias regiões do estado pedindo compartilhamento, então a gente tem sempre compartilhado o código com o pessoal, mas muitas das vezes os pessoal esbarra às vezes uma falta de conhecimento, porque às vezes exige um pouco mais de saber lidar com aquele código, né? Porque quem é programador sabe, é difícil pegar o código de uma pessoa, um código de um programa que está pronto e tentar entender. Às vezes eu prefiro pegar um código, entender qual que é a metodologia e construir, mas o código nosso está totalmente aberto, né, disponível para quem interessar. Inclusive, se caso, né, você já entender aí, a gente tem total apoio aí para poder, né, escalonar isso aí assim, para outras regiões, para a polícia, caso for entendimento. Eu gostaria apenas de fazer um complemento referente ao compromisso da tropa, é muito importante, até para colaborar com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário realmente colocar novamente, às vezes, o indivíduo, tirar o indivíduo da rua, a tropa realmente registrar aquilo que aconteceu. Então, assim, já acontece, né, já aconteceu já, da viatura chegar no local, só olhar e registrar, não houve cumprimento. E chega no judiciário, aí a casa do indivíduo tem câmera, entendeu? Aí o advogado pede a câmera, né, pede a filmagem e vai e fala, não, aqui a viatura só chegou na porta e nem entrou. Então, assim, dá até uma falsidade ideológica. Então, realmente a tropa tem que estar realmente comprometida com a função, né, para que todo o sistema rode, inclusive em termos de credibilidade com o Poder Judiciário. Isso é parte da mobilização que a gente tem feito no 32. Por exemplo, nós observamos que a viatura que visitava não era que registrava a ocorrência do descumprimento. Então, ele mandava aquela informação para o militar da base ou do posto fixo fazer. E às vezes ele fazia isso na madrugada. Então, ele lançava o horário da visita 2 horas da manhã. Aí era mão na roda para o advogado falar, olha, mas 2 horas ele estava dormindo, não ouviu. Só que, na verdade, a visita foi no horário, compreendido um horário útil, né? Seria entre 9 e 10 horas, mas a informação não estava constando no REDS. Então, a gente orientou sempre constar o horário da visita, mesmo se não colocar no REDS, na qualificação, colocar no histórico e também pegar uma testemunha, porque isso facilita bastante o convencimento do Poder Judiciário. Nós tivemos esse problema também no início. Pessoal, encaminhando já para o nosso encerramento, né? A gente vê aqui o seguinte, que o acompanhamento de sentenciados, né, em livramento condicional, regime domiciliar, ingressos do sistema prisional e, mais recentemente, aí, faccionados, né, tem sido a visão da polícia, está consolidando cada vez mais como uma prática, né, na polícia militar toda, de buscar o quê? Acompanhar alvos, né? A gente está voltando o policiamento para pessoas. A gente fazia o policiamento antigamente muito voltado para locais, né? Aquela visão de Comstat, né, que a gente trouxe lá no ano 2000, e hoje a gente está começando a voltar para alvos. Então, em cima disso aí, a gente pode fazer uma reflexão, essa metodologia de acompanhamento também, né, do IAAP, né,
são ótimas iniciativas. Então, se a gente pensar aqui que a gente vem evoluindo modelos de polícia, né? A gente lá para 1830, 1930, a gente tinha um modelo de polícia política, né? Que era uma polícia ali que, de certa forma, ela era amplamente influenciada, né? Por questões políticas, até sendo instrumento de controle. E tinha pouca autonomia operacional. O foco era a manutenção da ordem. Ali por volta de 1930 até 1980, surgiu aquele movimento de profissionalização das polícias, que a gente começou com foco na eficiência, na disciplina, na hierarquia, né? Isso em nível mundial, né? Com a adoção de tecnologias. Qual que eram as tecnologias na época? O rádio e a viatura, né? Era o quê? Era a resposta rápida. Era dar aquela resposta rápida para o acionamento. A polícia saiu de dentro do quartel e começou a trabalhar ali, mas ainda com pouco contato aí com o cidadão. E por volta de 1980, né? Até ali no ano, por volta de 2000, a gente começou uma nova era de resolução de problemas em conjunto com a comunidade, né? Que veio a época do policiamento comunitário, método diário, resolução de problemas. Integração entre polícia e a sociedade, buscando atuar conjuntamente na solução de problemas, né? Para desenvolvimento do policiamento comunitário. E o que a gente está vendo aqui hoje, que tanto na palestra do seu capitão Leves, do seu capitão João Ferreira, um início, uma tentativa, né, de focar em pessoas. Né? A gente saiu daquele policiamento só voltado lá em 2000. O pessoal do CPC foi para Nova York, conheceram lá o Compstat, trouxeram esse modelo, né, de onde decorreu os nossos sistemas. Né? A gente tem o Geosite PM, tudo mais, essa lógica de setorização, de policiamento por saturação, decorrente desse modelo. E a criminalidade em Minas Gerais ela vem caindo, de certa forma, pelo menos os crimes violentos, né? O crime de estelionato está subindo um pouco, mas o crime violento está caindo. Nós temos um estado aí de dimensão continental, né? Dimensão de país, né? Estado muito grande, é muito caro patrulhar uma área desse tamanho, e quanto mais o crime cai, menos provável é que você esteja no local certo na hora certa. É isso? Quanto menor frequência, né, de delitos, mais improvável você conseguir estar no local certo na hora certa, e mais caro também, você vai ter que colocar muita gente e fazer muito esforço. Então a gente vê aqui uma iniciativa muito interessante, né, de fazer um policiamento preditivo, pensar quem serão as pessoas que vão cometer delitos e tentar neutralizar essas ações antes delas acontecerem. É uma ideia de policiamento preditivo e prescritivo. Identificar quem é e propor uma ação. A tecnologia de análise de dados está desenvolvendo nesse sentido, né? A gente tem hoje, por exemplo, sistema de banco que recomenda quem deve ou não receber o crédito, quem vai pegar o empréstimo ali, e esse sistema não depende de ninguém para fazer isso. Então a gente consegue automatizar as coisas, fazer as coisas acontecerem de uma forma muito mais rápida. Então assim, a gente só tem a parabenizar a iniciativa dos dois. Como ele falou, se a gente fosse colocar pessoas para fazer aquilo ali, 5 pessoas, talvez um mês de pesquisa por pesquisa, né? A gente vê a polícia avançando com a BISP. Por volta de 2016, nós tentamos ter iniciativas de fazer algumas coisas, a gente bateu na questão dos bancos de dados, né? A gente teve contato com o SINDES, na época ela tem com a Zancarella, depois tem com a Luiz Vitor, e os dados estão começando a chegar disponíveis para a polícia. Então esse seminário é muito importante para trazer aqui, né, senhores aqui que estão nas áreas de interesse, de P2, P3, né? Para a gente pensar em soluções, né, para a gente potencializar essa forma de fazer polícia. Tá? Gostaria de agradecer, né? A gente vai dar um encerramento da mesa aqui, se alguém tiver alguma para fechamento. Mas eu gostaria de agradecer a presença dos senhores. Convidamos o senhor Tenente Coronel Luiz Vitor, o Major Gomes e o Capitão Gilmar para fazerem a entrega de um certificado e de uma lembrança aos participantes da mesa redonda, em agradecimento pelos conhecimentos compartilhados neste evento. Gilmar. Hã? Não, deixa eu falar com você.